Olá pessoal, tudo bem? É Carlos Pinheiro, eu tô em Mogi Guaçu, sou poeta, escritor, ambientalista, criador de conteúdos digitais e também um ativista étnico-racial. Tudo bem contigo? Eu tô bem, graças a Deus. Eu costumo fazer essa live mais cedo, mais tarde, desculpe. Em geral, eu costumo me posicionar lá nas proximidades da feira noturna de Mogi Guaçu, a feira que tem o nome Sabor da Rua. Mas hoje eu vou sair com alguns amigos, vou fazer uma coisa que também gosto de fazer, que é curtir um karaokê. Então, isso não vai ser feito aqui em Mogi Guaçu, então eu vou ter que sair daqui da cidade para curtir isso. Tudo bem contigo? Eu tô bem, graças a Deus. Tô aqui numa lanchonete que fica mais ou menos no meio do caminho para eu ir para o meu evento. Não o meu evento, mas para o próximo hobby. E eu falei assim, se eu for para lá vai ser uma balbúrdia, muito som. E aí o que vai acontecer? Eu vou ficar sem poder conversar com o meu público. E hoje eu estou vendo que eu tenho muita coisa para conversar aqui. Eu não tenho obrigação nenhuma de determinar uma quantidade de duração desses vídeos. Eu tenho uma postura, enquanto pessoa humana, de trabalhar com determinados conteúdos. E conteúdos que ajudem as pessoas também a desenvolver um pouco a sua capacidade espiritual, no sentido de ter uma mente mais elevada, através de alguns exemplos de coisas que eu fiz, ou estou fazendo, ou fui assistir. Por exemplo, eu não comentei, não escrevi aqui que domingo passado eu fui assistir o filme da A Odisseia. Esse filme é um filme que eu até agora estou digerindo. Eu li há tempos atrás todos esses clássicos aí. Eu li a Ilíada, eu li Divina Comédia, eu li também aquele do Miguel de Cervantes, né? E já tiveram outras adaptações de filmes. Eu sei que esse da Odisseia, eu imaginei que seria uma surpresa, mas não seria se era agradável ou desagradável ver uma releitura, uma adaptação de mitos, né? Então são mitos, não tem noção de que realmente tudo aquilo aconteceu, e tem um, um herói que é o fio condutor da história. Toda história se dá pela ação desse herói. E nesse momento tem uma missão que é resgatar a tal da Helena de Troia ou Helena de Esparta. E nessa versão cinematográfica, o que fica bem claro é: não foi feito por pessoas gregas. Então, certamente, não tem biotipos lá de pessoas gregas. Imagino também que os biotipos dos gregos antigos seriam bem diferentes do que são os de agora. Então lá você vê artistas que são americanos e também europeus, africanos, e fazendo uma releitura.
Eu digo porque, como é mito ocidental, né? Está muito ligado à nossa cultura. E eu já tinha entendido qual era o papel do Ulisses. Li algumas coisas depois, então eu sabia que o Ulisses tinha uma função importantíssima. E quando você vê o filme, você vê uma adaptação. E aí o diretor, pelo jeito, é uma pessoa que também leu o clássico mais de uma vez, mas ele fez a sua leitura. E eu recomendo que as pessoas vão assistir esse filme, mesmo porque se você já leu a obra original, certamente você vai ter uma visão pessoal sobre o que você vai ver na tela. E quem nunca leu um livro dessas grossuras e vai ver uma adaptação ainda cinematográfica, eu fico imaginando como seria para essa pessoa leiga o impacto dessas histórias. E eu fiquei assim bastante feliz de ver uma um exemplo atualizado do cavalo de Troia, que é outra coisa maravilhosa que é colocada na mitologia original. E nesse filme também ele aparece, né? E tanto que hoje você tem a questão da informática, em que quando entra um vírus, né, poderoso chamado cavalo de Troia, dá, dá pau, né? Causa transtornos assim que você perde tudo. Então é muito interessante você ver como isso aconteceu no filme, representando um exemplo passado, e também fica um exemplo pessoal para a gente mesmo, o quanto que a gente às vezes deixa esses cavalos de Troia ou essas éguas de Troia entrar na nossa vida e depois, quando entrou porteira dentro da nossa vida, causa aquele transtorno do cão. E reze para você conseguir sair, né? Indo ainda ser capaz de ser levado para a UPA, ser levado aí para um hospital psiquiátrico e fazer um tratamento e você conseguir dar a volta por cima, né? E isso fica muito, foi muito legal, né? E você vê aquilo recriado no cinema. Então é um desafio muito interessante isso. Eu tive um outro desafio também esses dias, que foi fazer a preparação pela primeira vez sozinho a um doce de laranja da terra. Eu consegui essas laranjas, não eram muitas, fiz o trabalho de retirada, né, da parte que é cítrica, né, que deixa aquela amargor da laranja, e fiz o processo que eu aprendi com as mulheres pretas. Né? Aprendi com a minha mãe, que era mulher preta, com uma tia minha, né, a tia Ia, que também era mulher preta, com a minha avó, né, a dona Bertoli, a dona Divina, também mulher preta, e outras tias, né, que chegava na época que estava tendo, né, essas laranjas, elas corriam e pediam para a gente apanhar. A gente às vezes enchia 2 sacos de laranja e depois ficava o dia inteiro dedicado
a ralar essa laranja. E haja paciência, simplesmente é um desafio mesmo, porque se você for muito nervoso, você vai estragar a polpa branca da laranja, que é justamente a polpa que você precisa mantê-la o mais intacta possível na hora desse processo de ralação, para depois você fazer todo um processo de deixá-la de molho por uma semana, como eu fiz, e depois aí preparar. E eu acompanhei uma pessoa no YouTube que me mostrou que era da roça, como eu, sabia fazer, e fiz uma mixagem, na verdade. Eu peguei um pouco daquilo que eu sabia que foi transmitido por essas mulheres negras e peguei também algumas questões que eu achei interessante, que é essa mulher youtuber que viveu na roça e que hoje é doceira, mas trabalha usando os recursos, uma pessoa mais ou menos da mesma idade que eu, e ficou delicioso esse doce. Inclusive eu fiz, né, a, eu levei para o meu serviço, levei para algumas pessoas e também aproveitaram. Eu falo para você que não ficou 1000, mas ficou aí uma boa nota, dou uma boa nota, porque eu entendi algumas coisas que eu tenho que ter paciência, como eu falei para vocês. É um doce que é delicado, né? E também você tem que investir um tempo ali. E nesse momento exato, o meu tempo também ele está bastante frenético, porque eu estou elaborando, desenvolvendo um projeto para a Lei Aldir Blanc. Eu já falei para vocês que estou escrevendo esse projeto e que possivelmente eu teria que ter entregue na segunda-feira passada, que foi dia 20. No entanto, uma coisa que eu imaginei que ia acontecer acabou acontecendo, que foi a prorrogação desse prazo para a entrega do projeto da Lei Aldir Blanc aqui em Mogi Guaçu. E agora, você que é artista de Mogi Guaçu, que ainda não está sabendo ou pensou que perdeu o prazo, não esquente a cabeça, mas só que você tem que correr. Você tem que correr porque o prazo agora, final, é dia 10 de agosto. Eu, então, estou sentindo que eu estou procrastinando. É uma coisa assim que eu sei que está pronto. Eu já escrevi o negócio lá no papel, só que eu não vou mandar esse escrito meu. Eu tenho que mandar dentro do modelo que é exigido pela secretaria, que colocou tudo isso daí dentro de um formulário do Google. E haja vontade de pegar esse material e fazer o recorte e cola. Então eu estou assim com a minha cabeça falando, olha, você tem que entregar esse negócio. Você está com 90% dele pronto. Vamos fazer esse recorte e cola? Aí já começa a cabeça querendo dar uma desculpa. Ah, não, mas eu faço isso tal dia. Ah, eu faço isso amanhã. E eu tô chutando, né? Então, eu tô vendo que eu tô agora um pouco procrastinando para encerrar esse negócio. E aí dá uma certa angústia. Não sei como é para você quando você tá diante do gol, se você começa a dar alguns desses movimentos, né? Começa, em vez de focar o negócio, você fica arrumando uma desculpa aqui, aí você dá
uma distração ali e o negócio não vai pro gol, né? E não sei se é porque tem um intervalo de tempo, aí parece que a criança interior aqui, ela quer ir para Gozolândia, né? E não pode ser toda hora ir para Gozolândia, né? Você tem que se empenhar, né? Então eu estou conversando comigo mesmo que esse final de semana, no domingo, pelo menos, eu vou ter uma noção do que falta realmente e começar a matar os coelhos aí com as cajadadas, porque senão, gente, meu senhor, que angústia, né? Você está vendo que o negócio está ali na sua frente, falta você fazer pouca coisa, mas aí a sua cabeça começa a querer brincar, e eu falei, não posso, eu tenho que terminar, eu tenho que encerrar. E falando na questão, né, da ancestralidade, que me ensinou, né, entre outras coisas, a fazer doce de laranja da terra, eu tenho que falar que na segunda-feira mesmo, às 20 horas, aos trancos e barrancos, no canal do coletivo Afro Caipiras no YouTube, foi realizado uma live chamada Histórias e Saberes Afro Caipiras, em que o coletivo estava convidando mulheres de movimentos negros e também mulheres de movimento de mulheres, né, de grupo de mulheres da região, para falar do dia 25 agora, que vai ser amanhã. Amanhã será comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Eu vou tentar fazer aqui um breve resumo. Nós temos aí questões étnico-raciais bastante importantes na nossa sociedade e há uma certa classificação de escala de ser humano, né? Então tem o ser humano A, do topo da escala social, étnica, econômica, que é o homem branco hétero. Depois a mulher branca hétera. Aí vem um homem negro hétero e depois a mulher negra, ou seja, hétero. Ou seja, a mulher negra, ela é considerado lá embaixo, né? Então, quando você vai ver aonde está a pobreza, aonde tem carências, aonde tem problema de desemprego, problemas de racismo, preconceito, em geral atinge essas mulheres pretas. E com esse Dia Internacional das Mulheres, pretende-se criar uma consciência nova de que essas mulheres precisam estar, né, presentes na sociedade, não só como empregadas, como trabalhadoras braçais, mas tudo que ela quiser. Se ela quiser ser presidente da República, ela vai ser. Se ela quiser ser diplomata, ela vai ser. E também essa questão da violência, né? Esse mundo do jeito que a gente está vivendo hoje, muitas mulheres pretas estão sendo mortas aí, porque é justamente a mulher que mais tem problemas para poder se livrar da criatura maligna que pega no pé dela, né? Às vezes casou com uma criatura do cão e essa criatura então acaba a ameaçando, impondo a ela condições que acabam segurando ela, né, debaixo do capacho dele, e o que acontece? Acaba às vezes morrendo, né?
acaba vestindo paletó de madeira. E com certeza são os filhos das mulheres negras que estão em escola pública, estão fora de universidades públicas. Às vezes o sistema de saúde não trata com dignidade essa mulher negra e nem também os filhos dela. Eu ouço falar muito de como que até na questão da maternidade, essas mulheres, na hora que vão ter seus filhos na maternidade, elas são tratadas de forma muito discriminadas pela equipe médica. É aquela história, né, que às vezes tem a criança na escola preta e várias crianças brancas. O professor não põe a mão, não elogia a criança preta, só vai elogiar as outras crianças, gasta tempo a mais tentando orientar e ajudar a outra criança branca, e a criança preta é largada do lado, né? É largada do lado, por quê? Porque na cabeça de muitas pessoas brancas, quem que tem mais expectativa de viver e também que elas acreditam que vão dar certo, não são em geral pessoas pretas como eu, né? Eu lembro isso muito nas minhas escolas, né? Mas tanto eu quanto meus irmãos, a gente teve sempre esse dom de inteligência. Então aí alguns professores, eles tentavam deixar a gente largado, né? Não dava muito incentivo, não investiam na gente, mas nós tínhamos um investimento familiar muito grande na gente, então eles ficavam assim sem graças, né? Ficavam sem graças porque a gente não ia lá e eram os piores alunos. Nós estávamos entre os melhores alunos e isso causava um mal-estar, né, espiritual na cabeça deles, com certeza, né? Porque a gente não precisava de ficar lá ajoelhado pedindo meio ponto para passar, né? Então a gente não dava esse gostinho para os professores racistas de confirmar que nós seríamos mais um na estatística dele, que não seria nada, não prestaria para nada. Então é importante a gente trabalhar muito nessa questão, porque o que acontece? A mulher negra não recebe a mesma quantidade de medicamentos do que uma mulher branca. Por quê? A mulher negra no Brasil se associou àquela mulher forte. Então ela não merece ser acarinhada nem recebendo uma anestesia um pouco mais forte ou uma quantidade de anestesia para ela poder ter o filho. É assim, vai tendo aí, é mais um, né? Então já vem aquele menosprezo. E isso tem que ser combatido, né, gente? Tem que ser combatido com políticas públicas. E isso exige o entendimento, o letramento racial do que é ser mulher negra, né? E esses desafios todos que elas têm que enfrentar todo dia, né? Elas têm que enfrentar muitos cavalos e muitas éguas de Troia também. Então, gente, eu tô vendo aqui na minha listinha. E como eu não tô na feira noturna, eu não sei como que tá lá. Está chovendo em Mogi Guaçu desde manhã. E é importante chuva, porque aqui estava bastante característico de inverno seco. E aí aquela garganta da gente fica travada, né, por causa de tanto ar seco que entra pelas narinas. Eu imagino que vai acontecer realmente o que a meteorologia estava dizendo no começo da semana, que essa chuva ia começar de ontem para hoje e
com certeza vai atravessar até amanhã. E isso traz benefícios maravilhosos, não só para o nosso corpo, mas também para o nosso ambiente. Eu tenho o privilégio de morar numa cidade que é cortada por um rio caudaloso. Hoje ele não está caudaloso, porque está no período de estiagem. E se essas chuvas forem caindo, toda a região vai ter uma capacidade de absorver a água da chuva e vai chegar um momento que o solo vai saturar. Então a água não vai ficar sendo chupada mais para o solo, porque o solo fica tão úmido que ele começa a fazer o quê? Ele permite que a água vá escorrendo. E a água escorrendo, ele vai chegar numa tubulação, ele vai chegar num córrego, numa mina d'água, e isso vai cair aonde? Vai cair no rio Mogi Guaçu, e os peixes, né, e toda a vida fluvial será beneficiada. E a gente sabe muito bem que se tem estiagem, mas a gente não ouve falar que tem estiagem de poluentes, né? A cada momento, novos poluentes mais fortes e poderosos são jogados no meio ambiente. Então, vai ter um impacto positivo na diminuição do teor do problema de esgoto, né? E também da contaminação do Rio Mogi Guaçu. Acredito eu que falei basicamente de tudo, né? Ah, não falei não. A coisa mais interessante que eu queria compartilhar com vocês é que quem me segue já sabe que eu sempre estou fazendo vídeos de todas essas áreas que eu comentei no início. Eu sou uma pessoa, como acabei de dizer aqui no começo, eu sou uma pessoa do campo. Eu vivi do campo até os 20 anos de idade. E a minha relação com a natureza ela se dá muito desse período que eu vivo no campo. E depois aí, quando eu tenho 21 anos, eu saio do campo e vou para outras cidades. E inclusive morei numa metrópole, a maior metrópole da América Latina. Então eu sou meio caipira e meio paulistano, né? Então eu não sou um homem só de um lado ou só de outro. Eu sou um homem universal. Eu, graças a Deus, eu tenho que agradecer as forças superiores por me permitirem experimentar culturas diferentes, atitudes diferentes, visões diferentes. E hoje eu vejo nesse retorno de Jedi para Mogi Guaçu, eu vejo o quanto que as visões, né, desse homem que vai para Troia, né, ou para qualquer daquelas cidades fantásticas da mitologia e volta transformado, né? Então o Ulisses ele não vai para lá, para Troia, fica lá um tempão lá, participa de guerras, de conflitos, de traições, de bruxaria e volta da mesma forma que ele saiu. Então, nessa minha ida para fora e voltando para Mogi Guaçu, eu me mudei e fui obrigado a me mudar para, não sei se para tudo para pior ou tudo para melhor, mas em alguma coisa eu mudei. E hoje, então, a minha relação, às vezes, ela se torna bem diferente, porque quando eu volto para a natureza, eu sou capaz de fazer leituras que eu não fazia, né? Porque era uma coisa muito próxima, muito natural, não tinha reflexões, não tinha capacidade de contextualizar, né? Porque
a universidade permite a qualquer um que vai lá, que tenha cabeça boa, né, que queira aprender, até de repente ter um pouco de capacidade de contextualizar coisas simples, até fritar um ovo, né? E o que aconteceu? O ano passado eu tive um certo entreveiro com uns coatis, né? E eu comecei a fazer um monte de vídeos sobre a minha saga com esses coatis que apareceram na minha casa. E um até me atrapalhou o sono uma noite, porque o bicho entrou dentro da minha casa e os cachorros que eu tenho começaram a latir. E eu falei, mas que será que esses cachorros estão nervosos? Eu pensei, será que tem alguém no quintal, alguma coisa? Até que um dia eu vi um rabo, parecia um rabo bem colorido, né? Eu falei assim, meu Deus, deve ter uma sucuri, alguma coisa, um bicho, uma cobra assim, entrando e saindo da minha casa. Já fiquei meio gelado. E depois, quando fui ver, era um abençoado de um coati. Passou um tempinho aí, questões de alguns dias da semana, e eu descobri que esses coatis estavam numa área verde que fica do outro lado da calçada onde eu moro. E lá tem um senhor que tem uma barraca de venda de frutas e também ele tem a garapa, né? Que ele faz o cardo de cana. E não é que esses bichos estavam indo lá fazer merenda na barraca do cara? E aí eu vi que não era era uma manada de, não sei como se fala o coletivo de coati, mas vamos dizer que é uma manada de coati. E um mais lindo que o outro, um mais fofo que o outro. Então eu sei que foram alguns vídeos que viralizaram bastante aqui. Ontem abri meu Facebook em um momento do dia. Mas o que aconteceu antes de eu abrir meu Facebook, de manhã saindo, estava ainda escuro, eu olhei em direção aonde fica essa barraca de frutas e vi uma mulher, tipo, jogando alguma coisa para a área verde. E aí quando fui ver, tinha um coati lá. Eu falei, nossa, eles voltaram? Eu falei assim, nossa, eu tô vendo um. E aí esse coati foi lá, tipo, se aproximou da mulher, viu que a mulher não ia pegar uma arma e dar um tiro na cabeça dele. Aí ela foi lá e pegou um material. Aí eu falei assim, ai meu, eu acho que eu vou filmar ou tirar uma fotografia desse coati, né? Só que eu lembrei que estava muito escuro. Eu falei, ixi, não vai ficar uma foto boa. E se eu me aproximar, vai que o bicho não se assuste comigo e vaza. Então eu falei assim, se ele não tivesse vindo tão tarde, tão cedo, eu poderia só abrir a câmera, dar um zoom lá e bater uma foto de longe. Fui pro trabalho e aí não é que eu abro o meu Facebook e vem uma lembrança de um ano do primeiro vídeo que eu fiz sobre os coatis. Eu falei, meu Deus, os bichos estão tendo uma noção de tempo semelhante ao do ser humano. Eu falei, não acredito. Os bichos voltaram um ano depois. E aí não tinha como mentir, porque o próprio Facebook me mostrando que os bichos estavam ali. Aí eu falei assim, gente, tem alguma mensagem celestial aí da mãe natureza. E fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei o dia inteiro depois remoendo. Falei, só pode ter alguma mensagem espiritual desse coati aí.
E eu então depois eu joguei no chat GPT qual seria a mensagem espiritual em relação aos quatis. E não é que veio um texto, e quando eu vi aquele texto, eu falei, meu Deus do céu, tá tudo conversando com a minha espiritualidade. Inclusive até o projeto que eu estou escrevendo para a Lei Aldir Blanc. Eu falei, nossa, como que é possível? Como é possível essas forças superiores, né, entrando em contato com a gente, comigo no caso em particular, através desses bichos. E me vem até na cabeça em, de repente, criar uma mascote para esse projeto e essa mascote ser um abençoado do Quati. Eu estou pensando em fazer isso, sendo aprovado o projeto de repente ter como um mascote, a mascote, o Quati, porque eu falei, gente, conversou tudo comigo. Tudo, tudo, tudo. E aí o chat GPT, como você sabe, ele conversa certas coisas com você, fazendo a contextualização de coisas que você está sempre pesquisando. Então, o meu chat GPT, por exemplo, ele sempre está fazendo essa contextualização da minha pessoa enquanto poeta, enquanto escritor, como ambientalista, como criador de conteúdos digitais, como ativista étnico-racial. Então, muitas das coisas eu estou usando, né, e vendo que se eu pesquiso mais, né, os assuntos no meu celular, mais a inteligência artificial que eu for solicitar alguma coisa, ela faz esses links, né? É muito doido isso, né? Muito, mas é o mundo, né? E eu estou muito agradecido por seguir esse mundo. E eu vejo que já falei muitas vezes que eu não faço isso porque eu descobri à toa. Alguns professores já me apontavam sobre isso, né? Então é muito gratificante ver o trabalho sendo resultado de um acúmulo, mas não um depósito de conhecimentos, mas também um eterno, uma eterna alquimia de tudo que eu estou fazendo e que já fiz no passado, né? Gente, falei muita coisa e eu quero então cantar um pouco no karaokê. Deixa seus comentários aí. Se vocês tiveram alguma forma de contato com forças superiores nessa semana. E se você puder compartilhar de que maneira você percebeu a presença das forças superiores conversando com você, escreva aí nos comentários, assista outras vezes essa live, ou então pesquise aí a biblioteca de vídeos que tem no canal, se inscreva, se puder também, compartilha com outras pessoas que também talvez tenham interesse sobre esse tipo de conhecimento e curta, né? Porque o canal, graças a Deus, está crescendo, né? Eu vejo aí 2025 meu canal deu uma viralização positiva e continua. Daqui a pouco estou completando aí 5K de seguidores só no Face. Tem outras redes, né? Mas eu também estou feliz com todas. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima fotografia. E se você também puder, vá assistir a
Odisseia. Depois comenta aí. Se você já assistiu também a Odisseia, deixa aí seus comentários. Não vai dar spoiler. Não dê spoiler, porque tem gente que ainda não assistiu e seria sem graça.